Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliane, eu sou nutricionista aqui na Alimentação Escolar de Castro e hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre o nosso atendimento às crianças que têm necessidades de alimentação especial, tá? A gente chama esse nosso programa de Feito para Você e nele a gente vai estar atendendo diversos tipos de situações em que as crianças vão estar necessitando de uma atenção especial em relação à sua alimentação, né? Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui o direito deles em relação a essa alimentação segura, adequada, tá? E na sequência a gente também vai estar demonstrando para vocês como que a escola pode estar tendo acesso a essa alimentação para essa criança, tá bom? Então, o Feito para Você, ele é um procedimento pelo qual a assessoria da alimentação escolar, ela faz o acolhimento e o atendimento do escolar com uma necessidade de alimentação especial, tá? Então, assim, nós temos o cardápio que ele é para todos os alunos de forma igualitária, né? Mas existem crianças que por alguma outra necessidade ali de saúde ou de condição, ela precisa que alguns alimentos sejam modificados ou na sua textura ou no tipo de alimento que é fornecido para essa criança. Então, essa criança é atendida pelo programa Mais Você, feito para você. Esse programa ele veio no sentido de garantir os direitos, né, das crianças em relação ao que a gente tem pautado na Lei 11.947 de 2009, né, pelo PNAE, e a Lei 12.982 de 2014, que ela pauta sobre os alunos que são portadores de um estado ou de uma condição de saúde específicos. Então, vocês podem acompanhar comigo aqui, nós temos, né, a imagem aqui de uma dessas leis, tá? E ambas elas colocam de que nós devemos estar atendendo todos os alunos de forma, né, igualitária. Então, estudantes com diabetes, alergia alimentar, intolerância à lactose, né, ou qualquer outra necessidade alimentar especial, eles têm o direito a um cardápio especial de alimentação escolar. Quando nós falamos cardápio especial, não significa que o cardápio dele vai ser completamente diferenciado, né? Então, assim, é completamente desconexo com aquele que está servindo para todos os outros. Apenas que ele vai ser adaptado à necessidade daquela criança, né, para que ela tenha a sua condição de saúde atendida. Tá? Aqui vocês podem ver também que existe um caderno de referência sobre essa alimentação para esses estudantes com necessidades alimentares especiais, tá? Que ajuda também a gente nesse trabalho no dia a dia, trazendo algumas orientações de doenças que podem estar alterando, né, a alimentação das crianças, tá bom? Isso tudo, gente, ele vem no sentido de garantir, né, à criança, ao aluno, tá, o direito à alimentação escolar. Então, como a alimentação ela é para todos, então nós necessitamos, né, ter formas de que a gente atenda a todas as necessidades. Outro ponto é a questão da segurança alimentar e nutricional desse aluno. Então, assim, se eu tenho esse aluno dentro da escola e ele não pode consumir determinado alimento, porque aquele alimento pode ser um fator causador, né, ou pode ser um problema para a saúde dele, então eu preciso garantir que ele esteja seguro ao se alimentar dentro do ambiente escolar. Outra questão, né, que esse programa feito para você vem colocar para nós é a universalidade de atendimento dos alunos da rede pública de educação. Tá? Então, nós queremos atingir todos de uma forma universal. E também dar um acesso igualitário a todos, respeitando essas diferenças biológicas que existem entre as idades e também das condições de saúde. Então, eu vou trazer aqui para vocês como funciona o procedimento para que a escola, né, possa estar solicitando esse tipo de alimentação para o aluno que tem essa condição especial. Nesse processo, nós vamos necessitar, né, do contato com os pais, vamos necessitar do contato com o diretor especificamente, tá? E também de todos aqueles do ambiente escolar, né, os profissionais, que atendem essa criança, né? Então,
a criança, quando se trata da questão alimentar, ela não está apenas envolvida ali com o preparador de alimentos. Não, tem o professor que acompanha, tem o ajudante, né? Tem a questão de ter o alimento disponível na escola, então todos precisam estar envolvidos nesse processo. Então, trazendo aqui para vocês o primeiro passo em relação a essa alimentação, se você, na sua escola, uma criança tem a necessidade alimentar especial, né, solicitada provavelmente por um médico, ou informada pelos pais à escola, de que a criança tem algum tipo de alergia ou algum tipo de restrição alimentar, na matrícula o responsável deverá informar, né, se o aluno tem essa condição alimentar, e ele vai estar assinando um termo, tá, um documento abaixo, que vai ter uma cópia para ele poder levar para casa e também uma cópia que vai ficar arquivada na escola e repassada para a alimentação escolar. Tá? Nós temos duas situações em que isso pode acontecer. Uma é na questão da alimentação especial, tá? Depois eu vou discorrer aqui com vocês, e outra é na questão da escolha alimentar familiar. Tá? São duas situações diferentes. Né? Uma é uma questão médica, né? E a outra é uma questão de escolha familiar. Tá? Mas eu vou estar pormenorizando com vocês para que vocês entendam a diferença e possam estar fornecendo o documento correto à família no momento da matrícula. O segundo passo é a escola solicitar ao responsável um documento com o CID, tá? CID é um Código Internacional de Doenças. Ele é um número que coloca exatamente para nós qual é a patologia, a doença que essa criança tem, que faz com que ela tenha necessidade de ter uma alimentação especial, tá? Então, a escola tem que solicitar esse documento, esse CID, que seja atualizado, tá? Então, ele tem que ter na validade de pelo menos 6 meses, né, antes da data ali daquele momento, para que a gente possa considerar ele como viável, ok? Então, a escola solicita esse documento com CID, o qual é emitido pelo médico, né, da criança, que ele o pai vai até o médico e consegue esse documento para estar anexando ali e solicitando esse tipo de alimentação especial. No terceiro passo, o diretor ele vai informar a assessoria de alimentação escolar, no caso o nutricionista da sua escola, e vai encaminhar esse documento com o CID, tanto o documento assinado quanto o documento enviado pelo médico. É importante que esse processo seja rápido, tá? Porque como a criança ela tem uma necessidade de alimentação especial, isso pode acontecer no momento ali da matrícula, mas também às vezes pode acontecer de a criança ter essa condição ali no meio do ano, né? Aquela questão diagnosticada. Então, a rapidez desse processo de o pai informar, ele assinar o documento, trazer o documento com o CID e o diretor comunicar ao setor de alimentação, tem que ser o mais rápido possível, porque essa criança precisa ser assistida quanto à sua necessidade, tá? O fato, muitas vezes, de se demorar pode colocar essa criança em risco, tá? Então, a gente precisa que isso seja bem rápido e pronto, né? O mais rápido possível. O passo número 4 seria, então, que daí, após a gente já ter o CID, o código da doença, saber o que a criança apresenta de necessidade especial, o nutricionista vai estar fazendo, né, ensinando, colocando para o diretor o que deve ser feito em relação à alimentação dessa criança, e também ele vai estar orientando qual é o procedimento de adaptação do cardápio desse aluno, tá? Vai estar conversando com o preparador de alimentos, capacitando ali, enviando os documentos para que o diretor possa estar capacitando a equipe para atender esse aluno. E o último passo, que é o quinto passo, o diretor vai repassar com os funcionários essa orientação que foi repassada pelo nutricionista, tá? Então, sempre quando a gente recebe, né, o que a criança tem de necessidade, a gente vai montar uma orientação, fazer uma orientação de adaptação desse cardápio, e a gente vai repassar para a escola um treinamento para a equipe escolar e um treinamento para o preparador de alimentos, para que ele possa estar assistindo esse aluno de forma adequada, tá bom? E para o diretor também, se é necessário comprar algum alimento diferente e como será esse processo, tá? Então, a partir do momento que o diretor recebeu esse treinamento, essas capacitações, ele precisa aplicar com os seus funcionários. Então, com os professores desse aluno, com os atendentes desse aluno e também com o preparador de alimentos.
E aí, ao final dessa capacitação, a capacitação vai ser a leitura daquela orientação que o nutricionista repassou, tá? Então, vocês têm esse documento que vocês podem ver aqui, que ele é a orientação de atendimento ao aluno. Então, de que o funcionário foi capacitado para poder estar prestando esse atendimento, tá? Vocês vão colocar a data que essa orientação foi feita, o nome do funcionário, qual a função dele e a assinatura de que ele foi capacitado, ok? Tudo isso, todo esse processo precisa ser o mais rápido possível, né? Pelo mesmo motivo que eu falei para vocês anteriormente, né? A gente dá um atendimento mais pronto para essa criança. Então, esse documento aqui que vai comprovar de que a escola está prestando o atendimento adequado a essa criança e de que a orientação para ele está correta, está sendo feita, ok? Agora, eu quero falar um pouquinho desses documentos que vocês dão para a pessoa no momento da matrícula, tá? Então, quando a pessoa vai fazer a matrícula, é necessário sempre que o secretário escolar, ou quem esteja ali, pergunte para os pais se a criança tem alguma necessidade de alimentação especial, tá? Porque aí, se o pai falar, nesse momento vocês já vão fornecer esse documento. Então, como vocês podem ver, esse documento ele vai dizer assim, né? Então, o pai vai escrever, o responsável vai escrever seu nome, que é responsável pela criança, descreve o nome da criança, está matriculado na unidade escolar, tal. Ele vai afirmar que afirma estar ciente que o aluno em questão receberá a alimentação especial de que ele necessita. Então, é necessário que o pai tenha ciência de que a criança estará recebendo uma alimentação especial. Por que isso? Por que esse documento ele é importante? Porque muitas vezes a gente vê que da parte da escola, às vezes o pai precisa saber que vai existir um trabalho, um compromisso em relação à alimentação dessa criança. Então, o tratamento em casa também é importante, tanto quanto da escola, né? Então, muitas vezes eu vou estar cuidando na escola, eu preciso que em casa isso também esteja acontecendo. E no caso dessa patologia ou dessa doença, tem muitas que são, às vezes, essa necessidade de alimentação especial, ela pode ser temporária, né? Dessa necessidade ela se extinguir, é necessário também que o pai entenda que na escola eu preciso ser informado para que isso também não se dê continuidade por tempo maior do que seja necessário, tá? Então, assim, isso tudo deixa o pai ciente de quanto é importante essa diferenciação, né? A criança que recebe alimentação especial, ela às vezes sente que, por mais que a gente tente deixar isso o mais natural possível, mais próximo da alimentação do coleguinha, ela sente essa diferenciação, né? E os outros colegas, por sua vez, também vão sentir e ver que, de repente, aquele aluno não consome exatamente o mesmo alimento que ele, né? Por mais que a gente tente aproximar o máximo possível. É claro que existem ferramentas de quais a gente vai estar utilizando, vou mostrar aqui para vocês, né? Para minimizar esse efeito. Mas, a partir do momento que eu sei que isso está sendo feito de uma forma responsável dentro da escola, o pai também sabe que se isso deixar de ser necessário, ele também nos avisa para que a criança não esteja mais sob essa condição dentro da escola, tá bom? Então, assim, tem algumas observações falando quanto ao laudo que eu falei para vocês aqui, que deve ter o código da doença da criança, e a necessidade de atualização desse laudo, porque muitas vezes os pais pensam assim, ah, não, mas eu trouxe quando a criança tinha 3 anos, né? E daí por que agora com 6 anos eu preciso apresentar novamente esse laudo e tal? Então, assim, porque existem condições as quais elas estão por um período. Então, vou dar um exemplo da anemia, por exemplo. A anemia, ela pode estar, né, com uma criança por um momento, mas daqui a pouco pode ser que com a medicação, com a alimentação, isso seja revertido, então não se torna mais necessário ela ter uma alimentação especial em relação a isso, ok? Então, esse é o primeiro documento, em relação à alimentação especial, que é relacionada a quando a criança tem uma condição biológica, uma condição ou uma doença, né, que faz com que ela tenha essa alimentação diferenciada. Já esse segundo documento é quando existe uma escolha alimentar familiar. Eu vou dar um exemplo mais clássico, né, que a gente pode apresentar, 2 exemplos. Seriam, no caso de vegetarianismo ou no caso de a criança, a família ter uma questão alimentar religiosa, por exemplo, né? Então, esse é o documento que vai ser utilizado para essas ocasiões. Nesse documento, o responsável ele vai se identificar, vai colocar o nome da criança, a unidade escolar,
e vai dizer o que é, né, declaro que o aluno em questão é, por exemplo, vegetariano por escolha familiar. Então, na sequência desse documento, a gente já coloca uma nota técnica do FNDE que esclarece a questão da escolha alimentar e da cultura, a importância disso, tá? E também alguns pontos que são muito importantes em relação, por exemplo, ao vegetarianismo e as suas derivações e a sua influência na condição nutricional da criança. Então, quando o pai fizer a opção por essa escolha alimentar familiar aqui, ele vai precisar estar ciente de que muitas vezes, no caso, por exemplo, do vegetarianismo, ele vai precisar estar atento em relação a alguns pontos da saúde dessa criança e do acompanhamento que ele deve ter em relação à saúde dela. Tá? Ela vai estar sendo atendida na escola, porém o pai precisa estar acompanhando também os seus perfis, assim como toda criança, né? Mas precisa ter um cuidado especial também em relação a isso, tá bom? Então, o que vai ficar nesse documento, na segunda página desse documento, é esse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, para a gente poder ler mais tranquilamente, tá? Então, nesse documento diz assim: diante do exposto, fica afirmado o seguinte entre os pais e a escola. Os pais ficam orientados de que a restrição de qualquer grupo de alimentos da dieta do escolar traz consigo a necessidade de maior atenção e um cuidado por parte do responsável, tá? Então, essa criança ela vai ter uma maior complexidade no gerenciamento das necessidades nutricionais dela, tá? Como, por exemplo, às vezes, por não estar consumindo um tipo de alimento, ela vai estar consumindo mais de outro tipo. Então, eu preciso cuidar para que esse outro tipo de alimento que vem substituindo, ele não seja sempre, por exemplo, alimento ultraprocessado ou bebidas açucaradas, que daí a gente nasce uma outra preocupação. Então, o documento vem justamente ressaltar isso para os pais, de que cuidem de que isso não esteja sendo substituído, no caso, aquele alimento de escolha dos pais que não é servido, por outro que não seja de tão bom valor nutricional, tá? Outra coisa também é que os pais ficam cientes da necessidade de acompanhamento, né, da saúde dessa criança por um profissional de saúde, tá ok? De peso, de altura, para ver se está tudo indo bem sempre, tá ok? Né, para ver se não é necessário, às vezes, uma suplementação de uma vitamina ou de algum mineral ou alguma coisa, tá bom? E da parte da escola e da assessoria de alimentação escolar também fica assegurado para o pai o direito do aluno ter uma alimentação adequada e saudável e também o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. Então, aqui nesse momento, nós firmamos com os pais o compromisso de que a gente está respeitando a diversidade cultural, né, a sua escolha alimentar familiar, sabendo que isso é muito importante para o universo da criança que está dentro daquela família, né? Então, a gente não vai ignorar isso e a gente vai estar tendo uma atenção especial para que também as substituições sejam feitas da melhor forma. Então, por exemplo, no vegetarianismo, a gente vai estar disponibilizando, no lugar daquele alimento que a gente daria normalmente, que seria, por exemplo, uma carne, eu vou estar substituindo por algum outro produto, como, por exemplo, a proteína texturizada de soja, ou o ovo, ou outra que seja pertinente, tá? Ou então, por exemplo, no caso da escolha alimentar que seja relacionada à questão religiosa, né, ele não consome um determinado tipo de carne, a gente vai estar substituindo por algum outro tipo de carne ou alimento que seja ali de um valor nutricional parecido, equivalente àquele lá, tá? A gente coloca também o nosso compromisso de fornecer ali a quantidade de frutas em natura e também de hortaliças que é regulamentado por lei para essa criança, tá ok? E de estar evitando produtos ultraprocessados e outros que não sejam muito legais aí para a gente estar fornecendo para a criança, tá? Tendo esse cuidado em relação a essa criança também. Então, tudo isso, todo esse documento, ele deixa tudo isso claro, tanto para os pais, quanto do nosso compromisso quanto a alimentação escolar e a escola também, tá? Então, eu quis abrir isso bem para que vocês entendam o porquê é importante que o pai leia, o porquê que é importante, né, que vocês expliquem para eles na hora o documento que eles estão assinando. E deixem uma cópia com eles e uma cópia na escola, para que o pai esteja assinando de que ele está ciente dessas necessidades que ele precisa corresponder e também daquilo que a gente vai estar fornecendo para o filho dele, né? Ou para a criança que está ali matriculada, tá bom? Gente, por que é necessário
um laudo médico. Isso é uma questão que é sempre levantada, né, por todos, porque é uma coisa que os pais trazem, perguntam, mas por que eu preciso de um documento se eu já sei que a criança tem aquela condição? Então, assim, toda restrição que eu vou fazer, eu preciso saber o porquê que eu estou fazendo aquela restrição. Senão, eu posso estar privando a criança de um determinado nutriente, o qual não é necessário que ela esteja tendo a restrição. Então, se eu fosse levar, né, somente o relato do pai, né, em critério, além de eu estaria, por exemplo, negligenciando outros aspectos. Então, digamos que a criança não tenha somente aquela necessidade, né? Aquela necessidade se estenda a mais coisas do que o pai falou, né? Eu não posso estar negligenciando isso em relação à saúde da criança. Então, eu preciso que um médico esteja atestando qual é realmente a condição da criança, para que eu, como profissional nutricionista, possa dar uma orientação adequada para o caso daquela criança, ok? Então, assim, apenas o médico vai poder estar atestando qual a doença a criança tem e, sendo assim, vai existir esse código, esse CID, tá? Então, o médico, sempre quando ele faz o diagnóstico, ele vai saber qual é o CID daquela patologia que a criança tem que demanda essa alimentação especial, tá? E a reavaliação, por que ela é necessária, se já foi feito o diagnóstico? Como eu já citei anteriormente, justamente pelo caso de a gente ter uma recidiva desses sintomas, né? Então, no caso de intolerância, por exemplo, intolerância, né, à lactose. Então, é comum que a criança, até os seus 5 anos, às vezes que tenha a intolerância, possa, depois dos 5 anos, ela não ter mais, tá? Então, como esses casos, eles são volúveis, casos de anemia, né, a criança tem, daqui a pouco já não tem, né, ou não tinha e daqui a pouco tem. Então, eu preciso que essa reavaliação seja feita periodicamente. Existem casos em que o nutricionista vai pedir que isso seja feito antecipadamente a 1 ano. Então, em geral, vai ser sempre uma vez no ano. Então, no início do ano, você solicita, ou no momento da matrícula, solicita esse documento, e se o nutricionista pedir, vai ser para um caso específico, de uma doença em específico, que necessite que isso seja mais frequente. Mas, em geral, uma vez no ano vai ser o momento que vai estar sendo solicitado esse documento, tá bom? O que a gente não vai precisar de um laudo com o CID? Justamente a escolha alimentar familiar, tá? Porque no caso da religião, do vegetarianismo, eu não vou precisar que um médico esteja atestando aquela necessidade, né? Aquela escolha alimentar, porque aquilo não é uma necessidade biológica da criança, né? Do corpinho da criança. Aquilo é uma questão mesmo da cultura daquela pessoa, daquela criança, daquela família, tá? Então, isso daí vai ser justamente por isso que existe o documento qual a família se responsabiliza por isso que ela está solicitando à escola, tá bom? Então, será preenchida essa declaração pelo familiar no momento da matrícula. Outras situações que também não precisa de laudo com CID, tá? Por que, Juliane, que existem situações assim? Então, por exemplo, nós temos situações em que às vezes a criança, a partir do momento que a criança foi matriculada na escola, de repente a criança não consumia nenhuma das refeições. Então ela está ali na escola já há algumas semanas e ela não consome nem o café da manhã, nem o almoço, nem o lanche, nem o jantar, e ela passa a maior parte do dia sem comer nada. A gente ouve muitos relatos dos professores às vezes, né, que ficam aflitos com essa situação. E nesse caso, muitas vezes é uma questão comportamental ou uma questão de adaptação. Então a criança ainda ela não conseguiu se adaptar àquela nova condição. Então nesse caso, o próprio nutricionista vai estar avaliando caso a caso, tá? Porque existem vários motivos pelos quais a criança pode estar rejeitando, pode ter essa não adesão, né? Então a gente precisa estar avaliando caso a caso. Então, nesse caso, a escola pode estar solicitando ao seu nutricionista que vai estar fazendo a avaliação dessa criança, tá bom? Casos, gente, que não que a gente vai estar esclarecendo para vocês aqui, que não é um caso de necessidade de alimentação especial, tá? Existem tantos outros que são, né? Então, quando é uma doença, é uma condição biológica, é uma questão de alergia, né? Existe uma necessidade de restrição. Porém, existem algumas vezes
que a pessoa ela não consome determinado tipo de alimento, mas aquilo se trata de um tabu alimentar. Então eu vou dar um exemplo assim. O que é tabu alimentar? São crenças e superstições que são referentes à ingestão de certos alimentos, ou de quando se combina eles, que seriam prejudiciais à saúde ou fariam mal, né? Então, muitas vezes a gente ouvia falar, manga com leite faz mal. Então, chega na escola, muitas vezes o pai não vai falar isso. Não, eu sei que manga com leite faz mal. Mas ele chega na escola e fala, olha, meu filho não come manga com leite, então eu não quero que vocês deem para ele, né? Então, tudo isso são questões de que não se trata de uma condição biológica da criança, mas sim de uma crença, né, de um tabu alimentar da família, tá? E daí, nesse caso, a pessoa ela não tem nem como justificar aquela solicitação que ela está fazendo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo em relação a peixe. Meu filho não gosta de peixe, então eu vou dizer na escola que ele tem alergia ao peixe, tá? Se a criança realmente tem uma alergia ao peixe, o médico vai estar podendo atestar e colocar o CID, o código, né, da doença ou da alergia alimentar que essa criança tem, tá? Por exemplo, com ovo isso pode acontecer. Tem pais que acham que o ovo é muito forte para a criança e daí acham que não deve dar. Mas a pipoca, por exemplo, não, pode se engasgar. E às vezes a criança já tem idade, já tem, né, uma mobilidade ali para estar consumindo, mas a forma que o pai vem comunicar não deixa claro de que aquilo é uma condição biológica, tá? Então isso muitas vezes faz parte de um tabu alimentar que ele tem. E nesses casos, o próprio nutricionista pode estar auxiliando vocês a discernir se isso é uma questão de tabu ou se isso é uma questão aí de realmente uma intolerância da criança. Então, por isso, se não tem o CID, né, a gente não pode considerar de que aquilo seja realmente uma necessidade de alimentação especial. Pode ser um tabu alimentar aí da família, tá ok? Então, o diretor, o que ele vai ter que prestar atenção em todas as situações? As doenças é sempre com CID, tá? Então tem que ter o CID, tem que ter o documento do médico. Quando se tratar de escolha alimentar familiar por religião, por opção, ela é sem CID, porém ela tem o documento que vem assinado pelos pais se responsabilizando por aquele pedido que eles estão fazendo, tá? E as situações atípicas que daí o nutricionista vai estar avaliando, tá bom? Vocês solicitam a nutricionista e ele vai estar avaliando aquele caso a caso. A função do diretor é informar o nutricionista e também repassar a conduta orientada às preparadoras e à equipe escolar, tá? Então, esse daí é o diretor para alimentação especial, é o nosso principal parceiro aí dentro da escola, para a gente estar dando atendimento adequado ao aluno. Como que vai ser feita, gente, a adaptação desse cardápio, né? Então, eu tenho um cardápio convencional, né? Convencional, eu quero dizer, quando eu falo isso, eu quero dizer em relação àquilo que está sendo servido para todos os alunos, em todas as escolas, para aquela mesma faixa etária, tá bom? Aquele cardápio vai ser o cardápio que vai ser a base para que a gente esteja adaptando a necessidade do aluno. O nosso objetivo, como feito para você, é incluir a criança e proporcionar para ela a alimentação mais próxima possível do que os outros vão comer no mesmo dia e no mesmo horário, tá? Então, essa é o nosso trabalho, né? Fazer essa adaptação de uma forma o mais sutil possível. Por que a gente vai adaptar? Para poder acolher o aluno, para fazer o acesso igualitário dele, como a gente já comentou, e respeitar essas diferenças biológicas de saúde. A gente chama isso, né, de adaptar para incluir, né? Então, para que a criança não se sinta completamente desconectada daquilo que os outros estão fazendo, a gente vai fazer essa adaptação para que ela se sinta incluída. Como que nós vamos fazer? Nós vamos incluir o aluno e aproximar ao máximo as preparações ao que todos consomem. E quem, gente, que vai ser orientado nesse processo? É importante, por isso que eu reforço muito com vocês. Todos do ambiente escolar e os pais precisam estar orientados ao que está sendo feito com a criança, tá? O diretor precisa saber quem são os alunos da sua escola que têm essa necessidade de alimentação especial. E ele precisa lembrar deles periodicamente, porque ele vai ter que estar verificando junto aos preparadores de alimentos se tem um alimento, né, disponível, se já acabou o alimento que é para adaptar o cardápio daquele aluno. Ele precisa estar ciente se os pais foram bem orientados.
ter essa conversa com os pais, se eles, como é que está o documento, se o documento, né, quando que está a consulta médica marcada para pegar o código da doença, e também em relação aos professores e os ajudantes. Existem condições de saúde em que a criança não é somente lá no refeitório que ela vai ser atendida. Ela precisa ter também um atendimento dentro da sala de aula, por exemplo, com a hidratação, né? Como, por exemplo, com a estimulação que a gente está fazendo daquela criança em relação à alimentação. Outros precisam ter uma dieta que tenha uma suplementação junto com a alimentação. Então, são N casos em que toda essa equipe vai estar envolvida. Então, todo mundo precisa estar muito ciente do que está acontecendo, do que é referente àquela criança e como deverá ser feito. Os pais, né? Eles têm o dever, o que é o dever dos pais? É apresentar essa documentação comprobatória com o CID, correto, tá? Para que a gente possa atender o aluno de forma adequada. E também eles têm que estar cientes do que está sendo trabalhado na escola, tá? E quem deve fazer isso? O diretor, que deve comunicar e conversar com esses pais. O diretor precisa estar ciente de todos os alunos da sua escola com alimentação especial, como eu já falei para vocês. Ele vai ser orientado pelo nutricionista como proceder, tá? Porque cada caso realmente vai ser um caso, o que vai necessitar, o que vai demandar para aquela criança. Ele também vai ser o responsável por repassar as orientações que o nutricionista coloca para os outros profissionais dentro da escola, porque o nutricionista ele vai fazer atendimentos periódicos na escola, tá? Mas quem vai estar mais diretamente e vai estar observando se está sendo feitos cuidados em relação àquela criança é o diretor. Então, aquela passadinha na cozinha para ver se a dieta daquela criança já está sendo observada naquele dia, né? Aquela visita ocasional na cozinha, aquela repassada ali na sala de aula para ver se a criança também está sendo atendida quanto às determinações que foram colocadas para os professores e os auxiliares. Tá? Então é ele que vai estar responsável por isso. E também observar periodicamente os professores e ajudantes e as preparadoras, tá ok? Os professores e os ajudantes, o que eles são responsáveis? Tá? Eles são aqueles que vão acompanhar o aluno dentro da sala de aula e muitas vezes também no refeitório, tá? O aluno com alimentação especial, ele precisa de cuidados não só lá no refeitório, mas também no auxílio na sala de aula quanto à estimulação, hidratação e a suplementação, tá? Todos esses profissionais precisam entender que isso é uma proteção para o aluno, uma estimulação e uma forma de incluir ele, tá? Vocês vão ver que principalmente na educação infantil, a alimentação ela traz, vocês né, já trabalham isso com certeza, né, sabem muito melhor que eu, né, que isso tem muito a ver com a rotina deles, com o desenvolvimento da coordenação motora e tantas outras experiências que a criança vai estar adquirindo dentro da sala estão relacionadas à alimentação. Então, por isso que a gente precisa dessa parceria com o professor e com os ajudantes, né, para que eles estejam cientes do que está acontecendo e ajudando nesse processo. O preparador de alimentos, né? O que o preparador de alimentos precisa saber? Ele precisa, pelo menos, entender, assim, o que acontece com aquele aluno, entender um pouquinho da patologia daquele aluno. Então, vocês vão ver que cada necessidade especial, nós vamos ter um vídeo que vai estar explicando, tanto para os professores e ajudantes, quanto para o diretor, quanto para as preparadoras, do que se trata aquela patologia. O que aquela patologia ela impacta na alimentação da criança, né? Para que ela esteja tendo, para que quando ele estiver fazendo o alimento, quando ele estiver atendendo, ele saiba o porquê que ele está fazendo aquilo. Então, pelo menos um pouquinho, brevemente, o preparador de alimentos precisa estar ciente do que a criança tem, né? Qual é a condição daquela criança. E eles devem pensar no aluno com alimentação especial diariamente. Então, ele vai ser um aluno que o preparador vai ter que lembrar todos os dias, da primeira refeição até a última refeição, se aquele alimento é possível ser servido para aquela criança, né, a partir do treinamento que esse preparador está recebendo, tá bom? Então, sempre vai ser feito de uma forma muito prática, de uma forma que facilite ali para o preparador de alimentos e que não deixe nada complexo para ele estar fazendo essa adaptação. Tá, ok? E também ele deve informar, uma das responsabilidades do preparador, informar ao diretor, né, quando o alimento substituto estiver para acabar, tá?
para que o diretor possa providenciar em tempo hábil, porque isso demanda o dinheiro próprio para, às vezes, para adquirir aquela verba, o diretor precisa ter um tempo para solicitar essa verba específica aqui para o atendimento da criança, tá? Então, é necessário que o preparador fale com o diretor e diga, olha, o alimento do aluninho tal, eu só tenho para mais tantos dias, tem como você dar uma olhadinha? E assim, a gente tendo essa comunicação, tudo vai saindo redondinho, tá bom? Então, gente, a partir do momento que vocês comunicaram, o nutricionista vai desenvolver para a escola, para a equipe escolar, para o profissional preparador de alimentos, vai estar desenvolvendo um documento de orientação, tá? E esse documento, ele vai ter várias caras dependendo da patologia que a gente está falando. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, geralmente eu vou ter, quando é uma orientação por patologia, o que é isso? Então, por exemplo, nos casos de intolerância à lactose, no caso de doença celíaca, no caso de diabetes. Então, existe uma orientação que ela é geral, né? Então, assim, eu não preciso ter, às vezes, uma orientação para a Júlia com diabetes tipo 2 e para o João uma orientação diferente. Porque naquela patologia, se eles têm a mesma patologia, a mesma orientação cabe. Então, vocês vão receber essa orientação por patologia, parecidinha com essa que está aqui, uma orientação para a equipe escolar e uma para o preparador de alimentos, tá? Nela vai constar rapidamente o que é a doença, né? O que a escola deve saber sobre essa criança, o que a gente pode fazer para incluir essa criança e que modificações que vai ter na dieta diretamente, né? No caso do preparador de alimentos, o que ele vai fazer dentro da cozinha para essa criança. Então, nessa orientação por patologia, ela já vem própria para isso. O diretor vai receber esse arquivo, né, da patologia e ele vai aplicar o documento do preparador de alimentos para o preparador de alimentos e o da equipe escolar com o restante da equipe escolar, tá ok? Mas também existe a orientação específica. O que é isso? É quando não se trata de uma doença geral, né? Então, por exemplo, a criança não tem não tem o diabetes, né? Apenas. Aquela criança, por exemplo, tem uma doença cardiovascular e ela também tem uma outra doença associada e daí isso pode ser com que essa criança tenha que ter uma orientação específica para vários pontos. Então, eu não posso mandar uma orientação de diabetes ou de uma doença para aquela criança. Eu preciso fazer a orientação para a Júlia. Então, para a Júlia é daquela forma. Então, vocês vão ver que o formato dessa orientação que é específica, ela é um pouquinho diferente, tá? Por quê? Nela vai vir a avaliação da condição desse aluno, tá? Para que o professor, para que o preparador de alimentos tenha ciência do que acontece exatamente com aquela criança, que limitação que ela tem, tá? E qual a conduta nutricional que vai ser necessária para aquela criança. Então, por exemplo, aqui no documento do professor e do auxiliar, que vocês podem ver, eu tenho o objetivo da minha conduta nutricional. Eu quero desenvolver essa criança em relação à textura, ela tem dificuldade, né, para deglutir, por exemplo. Então, vai estar tudo ali, o que o professor precisa fazer. E também, em contrapartida, no documento do preparador de alimentos, está ali escrito: ofertar o cardápio de forma tal, utilizar o alimento tal, não utilizar o alimento tal, tá? Então, assim, substituir tal coisa por outra, né? Então, todas essas orientações, quando se tratar de uma orientação específica para aquele aluno, ele vai vir bem pormenorizado ali, tanto para os professores e auxiliares, quanto para os preparadores de alimentos. Então, como vocês podem observar aqui nesse exemplo, né, eu trouxe ele ampliadinho aqui para vocês verem mais certinho. Aqui nós temos, no primeiro momento dessa orientação específica, a avaliação da condição de aluno. Aqui você vai ver que ele está descrito a idade desse aluno, qual que é a condição que ele tem. Então, assim, principalmente quando for mais de uma patologia associada e que demande outros cuidados, vai ser essa orientação específica que vocês vão estar recebendo. E na parte de baixo vem a conduta nutricional, como eu já falei,
traçando os objetivos desse atendimento ao aluno, tá? Porque tem crianças que elas vão necessitar dessa alimentação não somente como uma alimentação convencional, não. Muitas vezes o alimento vai ser parte do tratamento dessa criança, né? Tem crianças, às vezes, que vão ter a sua condição nutricional muito agravada se isso não for feito na escola. Então, por isso, a necessidade de a gente orientar especificamente o que aquela criança necessita, tá? Então, por exemplo, que nem no caso desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, essa criança, eu tive que colocar, né, para o preparador de alimentos, que a textura do alimento é normal, porém ele deve ser muito macio e com caldo para ajudar essa criança a engolir o alimento, tá? Então, para vocês entenderem o porquê de existir, às vezes, uma orientação geral por patologia e o porquê, às vezes, vai existir uma orientação específica para aquele aluno, tá? Para a condição daquela criança. Como eu já conversei com vocês, cada um tem um pouquinho dessa responsabilidade em relação à alimentação e o nutricionista é o responsável por fazer a orientação, por dizer como vai ser feita a alimentação dessa criança dentro da escola. Então, o nutricionista, ele vai orientar o diretor, tá? Que vai, por sua vez, orientar os pais, o professor e o preparador. E o nutricionista vai orientar também o preparador de alimentos quando ele estiver em visita técnica, por telefone e também pessoalmente, quando tiver casos específicos que demandem essa atenção, tá bom? Então, ele também vai estar ali, tanto de forma remota, quanto também de forma presencial, a gente vai estar assistindo o preparador de alimentos. E o professor e atendente, a gente vai estar em contato com ele em casos que sejam realmente necessários essa troca de informação, tá bom? O diretor vai orientar os pais, os professores e os atendentes e também o preparador de alimentos. E agora que a gente já falou do documento, como que é o procedimento, é necessário, muito necessário, que nós entendamos que quando eu faço uma alimentação que é diferenciada para uma criança, muitas vezes eu vou ter que ter um cuidado especial também quanto à higiene daquela dieta que eu estou servindo, né? Então, por exemplo, eu vou ter eu vou separar aquele alimento que todo mundo está comendo e vou dar alguma modificada, vou adicionar algum ingrediente, ou então eu vou fazer um outro alimento numa panela em separado para aquela criança. Então, eu preciso ter o mesmo cuidado que eu tenho de boas práticas para todos os alimentos, eu preciso ter em especial para essa criança. Por quê? Porque muitas vezes a criança que tem a necessidade de alimentação especial, ela às vezes ainda tem uma condição de saúde, pode ser que tenha uma condição de saúde mais sensível, tá? Então, eu preciso ter muita atenção à higiene, tá? Então, as boas práticas nessas alimentações especiais, elas têm que ser impecáveis, principalmente quando é em relação à alimentação especial. Por exemplo, alunos que têm imunidade comprometida, né? Então, a imunidade deles, a defesa do organismo deles é muito baixa. Então, realmente, eles têm uma facilidade de serem acometidos de, por exemplo, uma intoxicação, alguma coisa, caso o alimento não esteja perfeitamente seguro. Então, nós precisamos garantir que o alimento que nós vamos servir esteja, além de adequado, nutricionalmente, ele também esteja seguro, tá? E a higiene que vai me proporcionar isso. Por exemplo, mamadeiras e copinhos, em casos específicos que sejam necessários para aquelas crianças, como por exemplo crianças que têm uma alteração da consistência da dieta em relação às outras crianças, elas muitas vezes fazem uso desses utensílios. E eu não posso simplesmente dar uma passada de água nesse utensílio antes de servir para essa criança, né? Então eu preciso cuidar para que ele seja esterilizado com a água, para que ele seja deixado de ponta cabeça ali para sair, escorrer toda a água. Depois eu preciso passar o borrifador com água sanitária e deixar ele secar bem, não ter água na superfície, para não estar contaminando esse alimento que eu vou estar dando para a criança comer. Então, a questão do cuidado com os utensílios é muito importante para essas crianças, tá? E é necessário que seja feita em todos os momentos do processo, tá? Em qualquer alimento que eu estiver servindo para essa criança. A textura é uma das coisas também que precisa prestar atenção, tá? Por quê? Porque a textura muitas vezes
vai fazer com que a criança aceite ou rejeite aquele alimento. Então, além de certas dietas para essas crianças elas serem muito restritivas, elas restringem os tipos de alimentos que eu posso fornecer, eu ainda preciso garantir que a consistência dela esteja adequada. Tá? Então, por isso que o nutricionista, na orientação, principalmente quando for uma orientação específica, como eu mostrei ali para vocês, o preparador de alimentos precisa prestar atenção na textura que está indicada pelo nutricionista. Se o nutricionista colocou que a textura tem que ser pastosa, sem grumos, ela tem que ser pastosa, sem grumos, tá? Porque isso pode vir a acontecer um acidente, de repente, de engasgamento ou alguma outra coisa. Então, precisa ser seguido à risca o que o nutricionista colocou, tá? Então, se você tem dúvidas, não invente, né? Não vá inventar, eu não sei bem, eu acho que eu vou fazer assim. Pega o telefone e liga para o teu nutricionista caso uma dúvida aparecer em relação a um alimento, estou tendo dificuldade para triturar, de repente, alguma determinada coisa ou amassar no garfo, então procura ajuda, tá? O nutricionista de vocês está sempre disponível, né? Uma das nutricionistas aqui da assessoria vão estar disponíveis para poder estar ajudando vocês, tá bom? Aqui eu trago para vocês os utensílios que são utilizados para as crianças que têm alimentação, né, feito para você, tá? Por que esses utensílios são diferenciados? É justamente para que no montante de todas as crianças não ocorra de eu preparar a dieta correta e acabar servindo para a criança errada. Tá? Então, no momento que você está servindo, é preciso que você observe quais são os utensílios que são disponibilizados para as crianças que têm necessidade de alimentação especial. Então, se na tua escola tem a bandeja laranja, né? Essa bandeja ela é de uso específico para criança com alimentação especial, tá bom? Então, ele não é para ser usado junto com as outras bandejas, que é utilizado no dia a dia. Ela é apenas para uso de crianças com alimentação especial, tá? A bandeja laranja, o prato azul, tá? O garfo, a faca e a colher. O potinho de sobremesa, ele é de vidro assim como o das outras crianças, porém ele tem uma estampa na sua lateral, tá? Então esse e a caneca, em vez de ser a caneca de vidro transparente, ela é a caneca de cerâmica branca, ok? Então esses são os utensílios que são utilizados para essas crianças com alimentação especial. Outro ponto que eu preciso citar é a questão de crianças que têm autismo, tá? Crianças que têm autismo, muitas vezes, por si só, ele não determina exatamente que aquela criança tem um problema ou uma necessidade especial de alimentação. Mas no autismo isso pode acontecer, tá? Então vai ter crianças que vão estar com alimentação especial por conta do autismo, porque às vezes ela apresenta uma seletividade alimentar e a gente precisa desenvolver esse ponto com essa criança. Nesses casos, a gente já sabe que no autismo as crianças podem ter uma tendência, às vezes, de não consumir um alimento em determinados tipos de utensílios que são disponibilizados. Ela só consome naquele pratinho, ou ela só consome naquele espaço do refeitório, tá? Então, assim, se eu colocar essa criança para comer lá junto com os outros num espaço barulhento, muitas vezes pode ser que ela não consiga se alimentar, tá? Então, apenas nesse caso do autismo, a orientação vai ser específica quanto ao utensílio e também a posição dessa criança no refeitório, caso exista essa necessidade. Senão, ela vai se alimentar com essa bandeja, com o pratinho azul, a cumbuca, com a estampa em volta e a caneca de porcelana. Esses são os utensílios que são utilizados para alimentação especial. E agora eu quero deixar para vocês o seguinte, né? Esse é o nosso primeiro vídeo no qual eu expliquei para vocês todo o nosso procedimento de como solicitar essa alimentação, né, especial, em que casos isso se aplica e como vocês devem fazer, tá bom? Quem que vai estar cuidando disso e tudo mais. Porém, nós temos agora na sequência outros vídeos que vão estar falando de patologias específicas, doenças específicas, tá? E eu quero dizer para você que você pode acompanhar esses vídeos agora pelo nosso canal do YouTube.
em relação à necessidade de alimentação especial do seu aluno, tá? Então, a nutricionista, quando ela passar a orientação para vocês, ela vai pedir que vocês estejam acompanhando esse primeiro vídeo e também, daí, na sequência, o vídeo específico da patologia do aluno de vocês, que ambos vocês vão estar aplicando para a equipe escolar, para o preparador de alimentos, junto com o diretor, tá ok? Então, vocês podem ver aqui que vai estar disponível vídeo sobre intolerância à lactose, a adaptação para alergia à proteína do leite de vaca, de alergias como corante e proteína do ovo, de doença celíaca, autismo, dieta líquida e pastosa e, na sequência, outros vídeos mais, tá? Então, eu agradeço muito o acompanhamento de vocês aqui e quero me disponibilizar junto com as minhas colegas aqui na assessoria de alimentação escolar para quaisquer dúvidas que vocês necessitem sanar, tá? E estamos à disposição de vocês. Muito obrigada. E em qualquer caso, procure o nutricionista aqui da sua escola, que certamente ele vai poder auxiliar você.